Antes de apresentar para você o meu testemunho na comissão da Igreja de Rodeiro, quero fazer uma rápida introdução. Muitas abominações acontecem aqui, mas somente um servo de Deus que se esforça para andar na presença dele é que é levado ao banco dos céus. Aqueles que quiserem viver piedosamente serão perseguidos. Então, meus queridos, eu tive aqui, eles me deram apenas 10 minutos para apresentar minha defesa e contar o meu testemunho. Mas eu pedi 30 e, pela graça de Deus, me foi concedido. Mas detalhes que eu não contei nessa história aqui é que o meu irmão mais novo, no dia do aniversário dele, 27, é que ele embarca de volta para o Chile. E isso acontece dia 27 de novembro. Dia 27 de dezembro, estamos embarcando para a Bahia. Porque a minha irmã, que não dá um pingo de crédito a mim, ela só conseguiu passagem para a Bahia para o dia 27. E lá na Bahia, ela viu, ela estava num grupo conversando, eu no outro, e estávamos próximos, e ela viu, quando eu lembrei dos meus pecados do passado e comentei, me veio lágrimas. E eu chorei de uma forma incontrolável, que minha mãe estava no mato, chegou e perguntou: meu filho, você estava chorando? Então, meus sentimentos hoje, pela palavra de Deus, me leva a chorar pelo meu passado de pecado. E em seguida, lá na frente, o marido dela presencia o homem dizendo: eu prostraria com a cara no pó se você pedisse, porque eu vejo em você um homem de Deus. Aconteceu também nessa viagem que eu morei por um tempo em Gandu e agora de volta lá, quase 30 anos depois, eu encontro uma mulher na rua e pergunto: você é adventista? Você frequentou a igreja central? E ela disse: sim. Eu reconheci uma mulher que eu tinha visto há 30 anos depois. Isso depois de passar por sérios problemas mentais e ter apagões. Então, queridos, Deus, ele fez obras maravilhosas, grandiosas na minha vida. Eu era 100% louco, tornei 100% lúcido. Muitas vezes agressivo, me tornei pacífico. De obeso a atlético, voltando a competir. E essas são as obras que Deus tem feito na minha vida. Deus transformou a minha vida e pode transformar a sua. Queridos, mas a vida de um profeta não é fácil. Muitos querem ter a unção de um profeta, mas não sabem as provações, as lutas que um profeta passa. Primeiro, ele será moído, ele será despedaçado, ele terá experiências com Deus e experiências desastrosas na vida. E depois Deus diz: venha para mim te usar, porque você está pronto. Elias pediu a morte. Jó e Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. E o próprio Jesus suou sangue. Então, a mulher do grupo aqui que eu abri, nos primeiros dias frequentando o curso, no primeiro ou no segundo dia, ela pediu para que o pastor apresentasse o seu bebê. E isso foi rolando por 4 meses. E eu falando: pastor, o bebê da mulher tem que ser apresentado. Resultado: a mulher viajou para outra cidade distante sem que o bebê dela fosse apresentado. Depois das atitudes desse pastor, eu entendi que foi bom ele não ter apresentado a criança, porque Deus não queria que ele impusesse as suas mãos sobre aquela criança. Então, quanto mais eles vê
o agir de Deus na minha vida, mais o coração deles é endurecido. Então, queridos, vamos nos preparar. Vivemos a grande tribulação de Mateus 24. E de agora em diante é só tribulações, cadeias e provações. Deus tenha misericórdia de nós e esteja protegendo e guiando o seu povo. Vamos para o testemunho. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta tarde de sábado, no dia 11/5, estou aqui diante da comissão da igreja com o pastor Nelson da Associação Mineira Sul e o pastor da igreja local, que gostaria de poupar o nome. Estou aqui para dar testemunho da minha fé e das minhas verdades que Deus tem me revelado. Quero dizer para vocês que eu não precisaria de um teste para comprovar se eu sou ou não um profeta. As pessoas que estão à minha volta, elas sabem demais ao meu respeito, o meu passado e como Deus tem me guiado. A minha história é que logo ao nascer, um escorpião tentou me matar. Aos 7 anos, um animal acertou meu rosto com um coice no 7º dia da semana. E meus olhos, meu olho atingido, levou 7 meses para abrir. Aos 12 anos, eu passei uma noite perdido no mato. Aos 14 anos me batizei. E depois disso, passei por algumas cirurgias, pelo menos 2 para ser específicos. Muitas tentativas de homicídio contra a minha pessoa. Não sei aqui o número exato, porque foi muitas. Mas de tudo isso Deus me livrou. Acidente de carro, acidente de moto. Então, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, desde criança, o inimigo quer destruir, como aconteceu com Davi. Mas se Deus tem um propósito na tua vida, Ele segue com esse propósito até o fim. Depois de ler a Bíblia por pelo menos 10 vezes até 2007, Deus me chama para ser um profeta. Segui ainda com defeitos que Deus foi removendo aos poucos. E agora, em 2023, a partir do dia 20 de janeiro, eu tomo decisões radicais na minha vida. Passo 127 dias comendo unicamente salada, uma alimentação exclusivamente, unicamente natural. Fiquei 150 dias sem tocar na minha esposa ou ter intimidade com ela. E logo depois disso, eu jejuo por 3 dias e 27 minutos. E logo depois, eu passo por uma imensa provação no grupo da igreja. Mas, queridos, as visões e revelações que Deus me deu em 2023 foram tremendas. Logo em fevereiro, eu sonho, não me lembro mais, mas me parece que 3 anjos no céu, virados um para os outros, com trombetas na boca, prontos para tocar. E tomo a frente da igreja e falo desse testemunho. 7 meses depois, em setembro, as trombetas é tocada no México e sai nas redes sociais, falo no grupo da igreja e vou evangelizar em um lugar, conto esse testemunho para a mulher e ela diz: eu ouvi esses tons de trombetas aqui como você sonhou e também viu em casa. Então, queridos, em 2023
Deus me mostrou Jesus por pelo menos 2 vezes no céu. Deus me mostrou os 10 mandamentos no céu. E aquelas tábuas da lei foi descendo e parou no monte. E foi assassinada uma pessoa também bem perto de minha casa. Corri lá para acudir e ver o que acontecia. Não pude fazer nada. Mas 3 dias depois, Deus me mostra uma frase no céu, uma mensagem no céu dizendo: o ódio está aumentando entre as pessoas. No dia 27 agora de abril, como eu sempre defendo que Jesus vem em 2027, não posso afirmar, mas não posso ignorar as evidências. Eu tenho um sonho. E nesse sonho, a primeira coisa que Deus me mostra com alguns membros da minha família é eu no céu. E logo em seguida desço para a terra e sofro perseguições. Amanhece o dia, ligo a Novo Tempo. E nesse canal está falando sobre perseguições na lição da escola sabatina. Chego na igreja, conto o meu sonho, e durante a semana eu sou removido do grupo da igreja, e as mensagens que eu coloco lá, bíblicas e sobre Ellen White, e meu testemunho é apagado. Então, o meu sonho se cumpriu, como todas as outras coisas que eu disse, cumpriu. Daniel, quando conta, ou José, quando conta os sonhos dos seus irmãos e seus pais, ele não dá nada, ele não fala do roteiro que vai acontecer, mas ele simplesmente conta o sonho, e depois de, em média, 13 anos, o sonho acontece. Então, queridos, no final do ano, o meu irmão do Chile faz uma viagem para a Bahia, e ao voltar para o Chile, ele volta no dia 27. Ele é do dia 27 do mês e ele volta no dia 27. E no avião é feita uma homenagem para ele. Então, planejamos também uma viagem para a Bahia. Eu com um ancião da igreja e uma irmã. Irmã essa que é minha mãe na fé. E foi fundamental na minha sobrevivência por muitos anos na minha vida. Mas hoje nós trilhamos caminhos opostos. E eu não queria ir com eles, mas eles tinham convencido minha esposa de ir. Então, para agradar a minha esposa, eu me apeguei a Deus e falei: vamos, Deus é conosco. Então, chegando na cidade próxima de Leopoldina, fui resolver algumas coisas na rua, e todas as pessoas que eu encontrava na rua, eu falava: vamos nos preparar, Jesus está voltando. E quando eu chego na Bahia, eu esqueço o meu remédio de dormir para trás, e em 4 dias eu durmo apenas 4 horas. Mas aconteceu coisas interessantes ali que pode servir de testemunho. Às 3h27 da manhã, uma vizinha passa para mim uma mensagem pedindo esclarecimento a respeito de um sonho que ela teve. E como ela tem um nome estrangeiro nas redes sociais, eu nem imaginava que seria minha vizinha. E todos à minha volta ficaram sabendo dessa mensagem enviada para mim às 3h27 da manhã. E eu orei e falei sobre o significado dos seus sonhos. Isso é na cidade. Indo para a roça, começo a evangelizar no ônibus, como eu evangelizei durante toda a viagem. Então, conversando com a mulher sobre Jesus, ela apresenta a filha prematura atrás de mim e diz: essa menina nasceu com apenas 27 semanas
ou seja, 5 meses. E aquele milagre estava atrás de mim, louvando a Deus. Então, chego na roça, vou evangelizar todo mundo. Foram especificamente 32 visitas na roça, visitando o pessoal, orando e pregando a palavra. Mas interessante que na 7ª visita, uma criança estava muito doente, agitada. A criança tinha até problemas de convulsão. E eu começo a orar com aquela criança agitada e termino a oração com aquela criança dormindo. Lá na frente encontro uma outra criança, quase da mesma maneira, e oro e termino a oração e a criança está em paz. Mas interessante é que compramos então uma passagem de volta para casa, e o valor da passagem era R$227. Chegamos em casa, a primeira compra do mês é R$427. Mas o interessante é que lá na roça, o filho de uma prima que veio em Rondônia, se foi brincadeira ou não, ele começou a me chamar de homem de Deus. Mas chegamos na rodoviária em Leopoldina, voltando para casa, e nós nos dispersamos. O ancião da igreja, ele fica em determinado lugar falando no celular, eu sentado no banco, e o resto do grupo foi para a rua fazer compra. E eu fico ali sentado no banco. Um senhor importante, se identifica como pastor de algumas igrejas, chega para mim e diz: eu tenho uma revelação de Deus para você. Eu paro e escuto. E aquele senhor, entre várias coisas que disse, ele falou: alguém vai te dar um envelope que vai mudar a sua vida. E eu tinha acabado de receber um envelope, realmente, que significava muito para mim. Mas o interessante é que aquele homem termina de falar, e eu digo para ele: olha, também tenho uma palavra de Deus para você. E abro a Bíblia, em Hebreus 4, que fala sobre o sábado. Pelo menos 7 vezes é mencionada ali a palavra descanso, e o sábado é descanso. E o temor de Deus bate naquele homem que se identifica como pastor, e aquele homem dando a chorar. E por várias vezes aquele homem repete: vejo em você um homem de Deus. Se você pedir para mim colocar a cara no pó aqui agora, eu coloco, porque vejo em você um homem de Deus. E meu cunhado, atrás da coluna da rodoviária, mexendo no celular, não participava da conversa, mas ouvia tudo. Testemunho que, se ele tivesse contado, não precisaria eu contar. E aquele homem disse: aquelas pessoas saíram, os seus companheiros saíram, mas você ficou aqui para me dar essa palavra. Queridos, chegamos aqui na cidade, eu cansado de perder sono, queria ir logo para casa. Então, peço algumas pessoas para nos levar em casa ali que estava na praça, mas mesmo oferecendo dinheiro para as pessoas nos trazerem, ninguém queria me trazer com minha família. Então, continuo procurando, e encontro um homem que falou: espera um pouco, eu vou te levar na sua casa. Mas como ele tardou um pouco, chegou meu tio, e eu coloco minha bagagem no carro do meu tio para subir para casa.
Mas antes de eu partir, o homem chega e estaciona. E o ancião recusa aquela carona que o homem estava oferecendo. Logo em seguida, eu descubro que aquele homem era um empresário consolidado na nossa cidade e parente de pessoas importantes. Então, a vida de um homem de Deus, ela é acompanhada de testemunhos. Milagres aconteceram enquanto eu pregava o Evangelho. A mensagem que eu creio e prego foi revelada para mim de inúmeras formas, de muitas maneiras. E aconteceu milagres enquanto eu pregava. Crianças me chamavam de homem de Deus, brincando ou não. Mas depois o homem que se dizia pastor, ele confirma. E ao chegar na minha cidade, um empresário me ouve, me atende o meu pedido para me levar em casa. Então, eu lembrei que certa vez eu estava vindo de uma visita de uma cidade distante, de Muriaé, estava voltando para casa de noite de carona, e passo ali por fora de Cataguases, caminhando, e muitos carros pequenos não paravam eu pedindo carona. Mas após muito pedir carona, para uma enorme carreta numa curva. O que é mais fácil? Parar uma carreta ou um carrinho pequeno? Parar numa reta ou numa curva? Ainda mais num lugar sem estacionamento. E ao o homem parar a carreta e abrir a porta, eu me direciono, e ao chegar na porta da carreta eu pergunto: quem mandou você parar? O homem responde: se Deus manda, a gente obedece. Quando eu saí para fazer uma obra missionária numa cidade vizinha aqui, pelo menos 30 pessoas aceitaram o estudo bíblico. E quando foi reformado o local para essas pessoas frequentar e receber o curso ali, porque não dava para fazer de casa em casa para atender todo mundo presencialmente, porque eram muitas pessoas. Então a gente reforma o local e prepara o local para receber as pessoas. Então, enquanto reformamos, uma mulher que eu conhecia há muito tempo, ela passa na frente e pergunta o que vai acontecer ali. Eu digo que é um curso bíblico grátis e a convido. E ela fala: estou dentro. Um outro rapaz passa de moto, para na frente e pergunta: o que está acontecendo aqui? Falamos que era um curso bíblico gratuito, e ele topa estudar com a gente. E as pessoas que faziam parte da equipe, inclusive o pastor, diz: eu nunca vi acontecer algo assim. No primeiro ou no segundo dia de curso, a mulher que frequentava e tinha um bebê pequeno, ela pede ao pastor para que apresentasse a criança dela na igreja. E passou 3 ou 4 meses e aquela criança não foi apresentada. Por que será? E fomos fazer um impacto missionário naquele local, naquele povoado. E chego numa casa que a mulher não queria receber um grande conflito. E conversando com ela, o Espírito Santo não somente convence de receber o livro, como o Espírito Santo convence ela de dar uma oferta de R$20 para um estranho, para uma igreja que ela não conhece, que prega de verdades diferentes da verdade da igreja dela.
Queridos, tudo isso é obra de Deus. Enquanto eu conversava com ela, o marido caminhava de um lado para o outro, dizendo, diante de todos os sinais que está acontecendo, Jesus está voltando. Então, queridos, teve um vizinho que eu cheguei na casa dele para me pedir para me levar nesse local, porque fica um pouco distante, eu tive que pagar algumas passagens e dependi do favor de algumas pessoas para me levar até lá, para evangelizar e fazer visitas. Então eu fui nesse vizinho que estava lá sentado tomando cerveja. Mas ao pedir para me levar nesse local para evangelizar, ele não toma mais nem um gole da cerveja. Pega o copo e a cerveja na garrafa e leva e põe na geladeira. Sobe a rampa com uma moto e me leva para evangelizar. Mas eu estranhei, porque no decorrer da viagem a moto desacelerava e acelerava, mas ele me deixa lá em paz e volta em paz. Quando eu vou fazer minha caminhada e converso com um vizinho a respeito da carona que eu recebi, paguei para ele R$10 que ele me cobrou, um valor irrisório pelo sacrifício que ele fez. Então o vizinho disse, você teve muita sorte, porque aquele rapaz está com Alzheimer, e de vez em quando ele sofre uns apagões, mas a gente não acredita em tudo que houve até receber comprovação. E agora recentemente, voltando para casa, encontro com a filha dele, aquela que passou a mensagem para mim às 3h27 da manhã. O pai dela, eu vendi uma Bíblia quando eu tinha 17 anos de idade, há 27 anos quando eu passei aqui nessa cidade. Então eu perguntei pelo pai dela e ela disse, o meu pai está com Alzheimer. Então, quem deu a ordem para aquele senhor, tomando cerveja, deixar o copo de cerveja lá, a garrafa de cerveja, subir a rampa empurrando a moto que estava guardada, doente, e me levar naquele local para evangelizar? E eu ir e ele voltar em paz, um homem que tem apagões mentais e está doente. E ele não considerou nem a cerveja que ele estava tomando, nem o problema de saúde dele. Tudo isso é obra de Deus. Então, queridos, moral da história. Sou de uma família de 17 irmãos. Os últimos 2 é do dia 27 do mês. E algo que te chama a atenção é que meu pai sempre erguia as mãos e orava, dizendo Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nosso pai. Ele usava o nome dessa Trindade nas suas orações. E assim como os últimos filhos dele nasceram no dia 27, eu também tive essa experiência. No meu último filho, uma filha, eu, ansioso por paz, justiça e descanso, orei a Deus e pedi um sinal da volta de Jesus. E o sinal que Deus me deu foi que minha filha nasceu no dia 27, eu e minha esposa com 27 anos de idade. E Deus abriu os meus olhos para perceber além. O meu filho é do dia 20, minha filha é do dia 27. Se juntar esses dois números, temos aí 2027. Exatamente o ano que alguns pastores pregam que Jesus voltará. Interessante
que em 2017 eu estava num curso de informática em Ubá. Deus estava me revelando coisas novas nas Escrituras. Então, eu não conseguia concentrar no curso, estava tirando quase zero sempre. Mas no dia 27, no dia do aniversário do meu irmão mais novo, quase no mesmo dia que Ellen White nasceu, no mesmo mês, eu tiro nota 10 no dia 27 na prova. A única nota 10 de toda a minha vida. Então, pregando no ponto, eu digo para o pessoal: Jesus vem em 2027, baseado nas experiências que eu tinha. E quando 3 anos depois, na pandemia, começa a surgir os vídeos de pastores pregando: Jesus vem em torno de 2027. Interessante que aqui na minha cidade, desde janeiro, eu saio na rua pregando: Jesus está voltando, vamos nos preparar. E 5 meses depois acontece essa enchente no Rio Grande do Sul. A primeira aconteceu há 83 anos atrás, imensa, avassaladora, e essa quebrou o recorde. A primeira aconteceu no mês de maio, e essa também no mês de maio, no mesmo mês do aniversário da minha filha, que faz aniversário desse mês, no dia 27. Então, por mais que as pessoas ignorem as minhas palavras, mesmo cumprindo, talvez ignorarão também aquele acontecimento no Rio Grande do Sul. Talvez aquilo é uma utopia, um sonho. Talvez aquilo lá é ficção. Muitos negarão as evidências da volta de Jesus e negarão as evidências da presença de Deus na vida dos seus profetas. Mas Deus é fiel e estará conosco até o fim, nos ajudando a viver essa mensagem que pregamos, a amar e a testemunhar. E nada nos calará, nada nos separará do amor de Deus, mesmo que seja a morte, diz o apóstolo Paulo. Mas interessante é que recentemente na igreja eu dei alguns testemunhos lá, e o pastor, ele tentou assim falar o contrário do que eu tinha pregado, e disparou ali 150 mensagens de um dia para o outro. Isso aconteceu 10 dias depois de eu jejuar por 3 dias e 27 minutos. Mas interessante é que as últimas mensagens ele começa a disparar às 10h27 da noite, e ele começa a reenviar as mensagens à meia-noite e 27, entre 26 e 27 de outubro. E até nas mensagens que ele apaga, está lá o número 27. Quando ele envia mensagem de textos, na palavra dom, quando ele fala na palavra dom, está lá o número 27. Quando ele fala que o nome de Eva não tem o código 27, o sinal 27, e Adão não tem o código 20, que forma também 2027, ele passa essa mensagem nos segundos 27. Então, Deus, alguém tentando desmerecer o meu testemunho, e Deus testificando e confirmando de mim, confirmando a meu respeito: o profeta está certo. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que possamos permanecer na presença de Deus, e que possamos testemunhar até o fim, e Deus irá confirmar o nosso testemunho e as nossas mensagens. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que possamos pegar todos esses grandes conflitos que estão chegando às nossas mãos para distribuir,
tirar lá do depósito que a traça está comendo, a poeira está cobrindo, e colocar na mão das pessoas, porque esse será um verdadeiro impacto. Eu vi nas redes sociais, já foram distribuídos 27 milhões de grande conflito. Você se engana, porque apenas 7 milhões com certeza está na rua, porque a gente vê chegando 11 caixas de grande conflito em algumas igrejas, como chegou aqui. 3 caixas são distribuídas, apenas uma meia dúzia, e o resto fica lá guardado, empoeirando. Então, vamos cumprir cabalmente a missão que Deus coloca nas nossas mãos e apressar a volta de Jesus. Um grande abraço.